A paz do Senhor, estrelas. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 13. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, mas para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, para a igreja de Filadélfia, às vezes as pessoas estão pensando que vai ser fácil e não vai ser. Espera mais uns meses, espera entrar 2026, Satanás está só dando uma tréguazinha, mas quando ele começar a atacar as igrejas da porta larga, que estão tentando enganar muita gente com as doutrinas de heresias, com os falsos ensinamentos, que as pessoas estão iludidas, achando que tudo pode. Não, tem muita coisa que nós, todo ser humano, vai ter que renunciar, mas por estarmos seguindo um evangelho de porta larga, de que tudo pode, de que não tem nada a ver, as pessoas estão com os ouvidos fechados, agravados, para não ouvir a verdadeira palavra do Senhor, porque o verdadeiro evangelho é sobre espinhos, e daqui para frente só vai sobreviver o evangelho verdadeiro e genuíno quem estiver enxertado na videira verdadeira, e nós somos os ramos e o nosso Pai é o lavrador. Então nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela vem com força, ela bate de frente com quem está no evangelho verdadeiro, e quem não está naquele grande dia vai sofrer as consequências das vossas desobediências. Vamos ler aqui Filadélfia, o esboço desta palavra do versículo 7, que nos diz assim: Filadélfia era uma igreja fiel que vivia segundo a palavra de Cristo e não o negava. Eles haviam suportado a oposição da sociedade que resistiram à possibilidade de se conformarem com as tendências malignas e profanas das outras igrejas, ou seja, do evangelho da porta larga. Então Filadélfia, ela resistiu. Eles não deixaram se enganar. Assim somos eu e você. Temos pouca força, mas temos que lutar. Veja bem, eles haviam permanecido fiéis a Cristo e à verdade da mensagem original do Novo Testamento, devido à sua persistente fidelidade. Ser fiel à verdadeira palavra do Senhor nesse tempo vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Deus abriria portas de oportunidade e a porta para o seu reino.
Ele também promete ajudá-los da hora da tentação. Eles não teriam que confiar em sua força limitada. Por quê? Porque nós somos seres humanos e sem Deus já era difícil. Daqui pra frente é que as coisas vão esquentar. Daqui pra frente o justo vai viver pela fé. Nós já estamos vivendo pela fé, porque as coisas estão apertando. Só você que está vivendo no evangelho da porta larga é que você está achando que está tudo normal, mas não está tudo normal. Quando que muito repentinamente Deus vai passar na terra e muita gente vai gemer. Preste atenção aqui, ó. Para passar pelas portas abertas ou para escapar das tentações vindouras. Você está entendendo? Cristo recompensaria a sua fidelidade com o seu poder e com a sua provisão. Por quê? Porque quando Deus passar na terra, vai vir o tempo de escassez. É um tempo que vai faltar muita coisa. É um tempo que vai ser implantado o projeto de Satanás na terra. Vai vir a moeda digital, vai vir um número que vai ser, colocado aqui ou aqui. Então nós vamos ter que resistir, porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que vai acontecer? Muita gente será enganada. Por quê? Porque vem aí a inteligência artificial, porque bem devagarzinho Satanás vai comendo pelas beiradas para que nós venhamos aceitar certas coisas. E quando lá no nosso cartão de crédito acontecer algumas mudanças, e tem coisas que vai começar pelo cartão, então nós vamos ter que estar atentos para que nós não venhamos cair aí no 666. Você está entendendo, Estrela? E a provisão do Senhor é que vai nos sustentar. Por isso que nós temos que estar com os nossos olhos abertos, para que nós não venhamos ser enganados pelas coisas do inimigo. Vamos ver aqui o esboço do versículo 10, que é: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Parte A do versículo: que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Você está entendendo a hora da tentação? É essa hora é que as coisas vão apertar. Muitos não vão estar preparados. Muitos vão estar vivendo um falso evangelho, uma falsa doutrina, e não vão estar atentos às renúncias. Vai viver a dispensação da graça aquele que renunciar a porta larga e viver o evangelho da porta estreita. Você está entendendo? Olha aqui, ó. A promessa de Cristo aos seus fiéis seguidores, a igreja de Filadélfia, de guardá-los da hora da tentação é idêntica à promessa de Paulo aos Tessalonicenses. Você pode ler lá, que você gosta de Bíblia, que eu sei, de que eles seriam livrados da ira futura. Olha aqui, ó, 1 Tessalonicenses 1:10. Esta promessa de estender a todo o fiel povo de Deus ao longo dos tempos. Olha aqui, ó, as duas implicações são relevantes. Aqui diz assim, ó, no original grego, o verbo guardarei, que ele vai guardar o povo de Deus. Pode significar tanto evitar, evitar que nós sejamos atingidos pelas tentações, que vai ser climáticas, vai vir muitas tempestades climáticas, e aonde que Deus vai vingar, a ira de Deus vai passar na terra? Vai ser pela natureza. Ninguém está entendendo, vai ser como nos tempos de Noé. O povo casavam, davam-se em casamento, o povo trabalhava, vivia uma vida deles, pensavam em vida sexual, luxúria, profanavam o evangelho do Senhor, mas Deus atacou a ira dele pela natureza. Olha aqui, ó, então evitar, ou experimentar, guarda através ou guardá-los, significa, as duas implicações são relevantes, tanto para a igreja daquela época, quanto para a igreja atual. Então, serviu para aquele tempo, que Deus atacou com o dilúvio, como para as promessas da ira dele, que será
nesse tempo agora, que ele vai vir e vai destruir a terra com a ira dele. Então não adianta quem se revoltar contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela está guardada debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você está entendendo, estrela? Deus ajudará o seu povo a resistir e prevalecer através das dificuldades e da oposição que vivenciamos no mundo, mas também a ira eventualmente resgatá-los da hora da tentação. Você está entendendo? Da tentação final, que será o arrebatamento. Então Deus vai livrar a igreja. Deus vai cuidar do povo. Aqui nós vamos sentir o cuidado de Deus. Por quê? Porque Deus, quando ele foi para nos preparar um lugar, e esse lugar é para esse tempo agora. É esse tempo, porque ele foi nos preparar um lugar. Se não fosse assim, não vos teria dito. Você está entendendo como é maravilhoso as promessas do Senhor? Não são só promessas, nós vamos viver esse tempo. Nós estaremos com Cristo na glória. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Esta última hora inclui o tempo designado por Deus de ira e angústia que virá sobre todo o mundo. Você está entendendo, estrela? Nos últimos anos desta era, exatamente antes do estabelecimento do reino de Cristo na terra. Versículos 5 e 10, né? Olha aqui, ó. Em relação a este tempo, a Bíblia revela as seguintes verdades. Preste atenção. Este período de juízo envolve a ira de Deus. A ira de Deus é muito falada aqui nesta parte quando se trata da sexta carta. Por quê? Porque a sexta carta, ela vem falar justamente do povo que tem pouca força. Nós não vamos aguentar o tempo que Satanás vai atacar com muita força a igreja verdadeira, a igreja que não vai se dobrar, a igreja que não vai se corromper. Aqui, ó, ali no versículo 7, o 8, ainda diz assim: eis que serei fiel a Satanás. Ó, eis que eu farei aos que da sinagoga, a Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Então, como que nós vamos saber que nós estamos seguindo o evangelho verdadeiro de Cristo? Né? Nós vamos fazer o nosso autoexame de consciência hoje. É agora. O tempo de se preparar é agora. Para nós sabermos se nós vamos subir com Cristo. O que é pecado? Aquilo que te afasta de Deus. Aquilo que te afasta das promessas do reino de Deus. E você sabe, se você estudar a palavra, segue a palavra. A palavra de Deus é o mandamento. É o mandamento, é a boca de Deus aberta falando conosco. Não tem como fugir. Por quê? Porque aqui a igreja, ela tinha pouca força. Esta igreja faz menção a este tempo. O crente verdadeiro hoje, ele não tem medo, ele não se dobra. Você está entendendo? Satanás até está tentando usar os adeptos dele para nos acuar. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, que peleja por nós, se nós nos envergonharmos de falar da palavra de Jesus hoje, se nós nos envergonharmos de falar do reino de Deus hoje, ficar com medo hoje, amanhã, naquele grande dia, Deus vai dizer também que não nos conhece. Você está entendendo, estrela? Olha aqui, ó. Da ira, isto é, juízo e punição justificados. Por quê? Vai ter justificativa. Por quê? Porque nós vivemos o evangelho corrompido sobre os ímpios. Você está entendendo? Ou que é a grande tribulação. 2. No entanto, o ataque severo de Satanás às pessoas piedosas, isto é, sobre aqueles que aceitam e seguem a Cristo verdadeiramente. Você está entendendo? Durante esse terrível tempo de tribulação, também está envolvido. Para estes crentes ousados e corajosos, haverá fome, sede, exposição de elementos, natureza. Como já falado, você está entendendo? Então aqui nós vamos sofrer muito. Mas eu até postei um vídeo aqui no canal sobre uma visão que Deus me deu para que eu ficasse embaixo do telhado. O que é ficar embaixo do telhado? Viver o evangelho genuíno. O evangelho que salva, que cura, que liberta, que purifica dos nossos pecados. Não é um evangelho de qualquer maneira. Não é um evangelho vivido nas coxas. Um evangelho que, se convidar nós ali para ir ali tomar um vinho
ou ir ali que vai ter uma festinha, mas lá vai ter bebedeira, eu vou. Não, lá é a roda dos escarnecedores. Então eu não posso ir, o que eu vou fazer lá? Agradece o convite, muito obrigada, e vai orar. Por quê? Porque é um evangelho vivido de qualquer maneira. E Deus não quer que nós nos assentemos nas rodas dos escarnecedores. Nós somos diferenciados. Nós somos separados por Deus para viver nesse tempo. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Né? Então você tem que entender que você é diferente. Olha aqui, ó. Grande sofrimento e lágrimas. Você está entendendo? Elementos naturais de grande sofrimento e lágrimas. Eles experimentarão as catástrofes naturais de guerras, fome e morte. Muitos serão torturados e mortos por sua fé em Cristo. Versículos 6 e 11. Olha aqui, ó. Experimentarão os estragos de Satanás e as forças demoníacas, o ódio e a violência de pessoas más. Por quê? Porque não tá difícil você identificar o ódio das pessoas. Porque se você começar a falar de Jesus, Satanás, ele não tá muito longe. Se você começar a falar de Jesus verdadeiramente, você incomoda Satanás. Você incomoda o inferno. Por quê? Porque você está fazendo para Jesus. Agora, quando você estava lá no pó, quando você estava lá na prostituição, quando você estava lá na cocaína, quando você estava lá no pecado, esse povo não se levantava. Esse povo não batia o pé para você. Por que não batia o pé para você? Porque queriam se fazer de santo, queriam se fazer de bonzinho e queriam mostrar que nós não prestávamos. Mas quando Deus olha e Deus diz, aquele ali vou levantar. Por quê? Porque quando nós somos levantados, Deus, nós voltamos lá do mundo, nós trazemos marcas profundas. E quando nós viemos de lá, nós conhecemos as obras das trevas. Nós conhecemos aonde que está incubado Satanás escondido no meio do bonzinho, no coração do bonzinho. Eu, por exemplo, que venho de 20 anos do mundo das drogas, não adianta vir para o meu lado dizendo que tu é santinha. Por quê? Porque eu conheço que Satanás está incubado dentro do teu coração para afrontar o Espírito Santo de Deus da vida dos cristãos. Não é do crente, porque crente até Satanás é. Eu estou falando dos cristãos que são separados, lavados e remidos no sangue de Jesus verdadeiramente. Então, ir lá para a igreja, te converter verdadeiramente, você não quer. Mas afrontar o cristão que verdadeiramente largou das drogas, se converteu, aí você afronta. Então você tem que entender uma coisa, você está enfrentando o verdadeiro Deus. Você não está enfrentando as pessoas, você está enfrentando o verdadeiro Deus. Você está atacando o verdadeiro Deus. Aquele que foi lá no mundo da química, foi lá na droga, me tirou do pó, me tirou da cocaína. Este é o Deus. Então hoje eu quero viver o evangelho genuíno. E eu não estou preocupada com aquela pessoa que me afronta, com aquela pessoa que insulta o Deus da minha vida. Com essa Deus vai tratar. Porque eu já estou lavando as minhas vestes no sangue do Cordeiro para me encontrar com Deus no dia da tribulação, no dia da tentação, no dia do sofrimento, no dia da lágrima. Você está entendendo? Então olha aqui, ó, das pessoas más e a perseguição do anticristo. Você está entendendo? Por quê? Porque o anticristo já está incubado no coração das pessoas. O ódio e a ira das pessoas contra os servos de Deus acontece do nada. Você não precisa fazer nada. Só falar de Jesus. É só você falar de Jesus que você já vai entender. Você está entendendo por quê? Porque o verdadeiro evangelho, ele vai incomodar da agora pra frente. O verdadeiro evangelho vai vir pra cima de você. Satanás vai se levantar usando pessoas que você nem imagina. Então nós temos que viver o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo, que salva, que cura, que liberta, que purifica de todo o pecado, que liberta do adultério, das drogas, das noites, da bebedeira, da prostituição, do demônio da ira, da pombagira. Esse é o evangelho de Jesus. É o evangelho que quer que nós falamos de Jesus. Não é o evangelho que nós só vamos lá na igreja e pronto. Não, Jesus quer que nós proclamamos a palavra dele. Ele não quer que nós ficamos de boca fechada.
Você está entendendo? Deus, ele é conosco. Ele é quem nos justifica no reino das trevas. É ele quem vai na nossa frente e abate as más línguas, as obras do diabo. É Jesus. Então o evangelho de porta larga é fácil viver. Se eu quisesse viver um evangelho de porta larga, hoje eu poderia cheirar meu pó. Hoje eu poderia usar minha cocaína. Hoje eu poderia fumar o meu baseado, que eu gostava. Por quê? Porque se eu sair dos caminhos do Senhor, a primeira coisa que eu vou fazer é usar. Só que daí, quando alguém afronta, a gente já vai para cima. Mas quando a gente está em Cristo, Satanás se levanta e você tem que orar. Você está entendendo? Você não pode enfrentar. Esse é o evangelho genuíno que salva, que cura e que liberta. Que vai verdadeiramente nos levar para o céu e nos livrar do dia mau. Você está entendendo? Vão para frente, olha aqui, ó. Muitos serão obrigados a fugir das suas casas. Você está entendendo? Por quê? Porque Satanás já está furioso. Porque já está chegando o tempo de ele ser destruído. Olha aqui, ó. Um momento desastroso, especialmente para aqueles que possuírem famílias e filhos. Aqueles que têm criancinhas pequenas, aqueles que têm os filhos, vão sofrer muito. Vão passar por muita tribulação, por muita necessidade, porque além de não estar em Cristo, eles vão sofrer. As crianças vão sofrer. É Bíblia, tá na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está falando. Você está entendendo? Olha aqui, ó. Será tão terrível que aqueles que aceitarem, seguirem, morrerão por Cristo durante o período da tribulação. Serão considerados abençoados, pois irão descansar dos seus trabalhos. Vou ler de novo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Será tão terrível que aqueles que aceitarem, seguir e morrerem por Cristo durante o período da tribulação são considerados abençoados, pois irão descansar dos seus trabalhos. Olha aqui, ó. 3. Para aqueles que forem vencedores, isto é, os verdadeiros seguidores de Cristo, haverá o resgate de Deus antes da chegada do dia terrível, do tempo dos juízos severos. Você está entendendo que antes vai vir dias severos. Você está entendendo? Isto provavelmente acontecerá através do arrebatamento. Então Deus vai nos livrar. Ele vai tirar a igreja daqui. E aqui vai ficar aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que afrontaram a igreja, aqueles que insultaram o povo de Deus. Esses vão ficar aqui no dia da tribulação. Ah, mas eu era boazinha. Tu era boazinha nada, tu era um instrumento do diabo. Você tá entendendo? Porque quando eu era da droga, ninguém me enfrentava. Hoje, você conhece, você sabe quando Satanás tá querendo te afrontar. Sabe ou não sabe? Conta aí nos comentários pra mim, pra eu saber que tu chegou até aqui. Vamos pra frente. O resgate do fiel povo de Deus para encontrar-se com Cristo nos ares antes que Deus libere a sua ira sobre o mundo. Este resgate é uma recompensa para aqueles que perseveram na devoção a Cristo e vivem pela palavra de Deus na verdadeira fé. Os crentes da atualidade que esperam escapar de todas as coisas que sobrevirão ao mundo no fim dos tempos só podem assim fazê-lo através da fidelidade à sua palavra. Aqui nós temos uma chave. Por quê? Porque o povo está vivendo de qualquer maneira, está pregando a palavra de Deus de qualquer maneira e estão tendo certeza de que vão morar no céu. Não vai não. Não vai não. Sabe por quê? Porque não tem como jorrar duas águas da mesma fonte. Não tem como você dizer que vai morar no céu e fazer as coisas do mundo. Jesus, ele quer a tua renúncia para você. Tu tá pensando que vai ser de qualquer maneira, é? Você tá pensando que a cruz foi um pauzinho de pinos? Não, a cruz não foi um pauzinho de pinos. A cruz foi um dormente. A cruz era muito pesada para você ficar hoje batendo o pé e dizendo que tu vai ser crente de qualquer maneira, que tá tudo certo. No terceiro, no quarto casamento, fazendo uso aí da tua pombagira que tu guarda debaixo do sovaco para poder dizer que pá. Não é assim que funciona. Você vai ter que viver o evangelho genuíno para você dizer que vai morar no céu. Ah, mas é bem por bem menos tu vai ficar aqui. Tu tá entendendo?
por bem menos você vai ficar aqui, vai arder no fogo do inferno. E outra coisa, para você que conhece a palavra, vai ser muito pior. Para você que disse que era coluna, vai ser muito pior. Você está entendendo por quê? Porque Jesus não quer saber. Jesus, naquele grande dia, ele vai ser graduado. Por quê? Porque hoje ele é advogado, ele intercede por nós. Mas naquele grande dia, ele será o juiz. Ele vai nos julgar. Você está entendendo? A ele foi dado todo o poder. No céu e na terra. Você está entendendo? Tu está pensando que Jesus está brincando? Tu está pensando que Jesus está brincando de ser Jesus? A tua irritabilidade, quando você ouve falar da palavra de Deus, o teu ódio que você passa, quando você ouve falar da palavra de Deus, é porque você está cheio de demônios. Você não quer passar pela libertação, mas você quer dizer que você é bonzinho. Não, mas você não é bonzinho. É Satanás que está te enganando. Você está aí dentro da igreja, mas você não é bonzinho. Bonzinho mesmo é o nosso Deus. Deus é bom. Nós não somos nada. Você está entendendo? Se nós não nos converter verdadeiramente, nós vamos morar no inferno. É isso que diz a palavra do Senhor. Não adianta emprestar tua boca para Satanás. Não adianta. Não adianta, Satanás. Você está entendendo? Então eu venho aqui falar do evangelho que salva verdadeiramente. Ah, missionária, mas você não tem pecado. É claro que eu tenho. Porque o dia que eu não tiver pecado, eu vou subir. E glória a Deus por isso. Mas enquanto eu for pecadora como você e tiver a oportunidade de falar para você se arrepender, eu vou falar. Porque naquele grande dia Deus vai cobrar de mim. E eu não quero nem saber, eu quero subir. Você está entendendo? Vamos para frente. Da sua palavra, isso exigirá oração diligente, muita oração, muito posicionamento. Para você subir, você vai ter que se posicionar, vai ter que renunciar muita coisa. Eu não vou nem falar sobre entrar nesse mérito, mas você vai ter que renunciar muita coisa que dizem que não é pecado, mas é pecado sim. Olha aqui, vamos para frente. Para que eles não sejam enganados. A íntima conexão dos versículos com o 10 e o 11, né? Que a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja da terra será o meio do seu resgate. É o meio que Deus vai nos levar e vai nos resgatar da ira daquele grande dia. Que o resgate da hora da tentação. Vou ler de novo. Que o resgate da hora da tentação e da tribulação virá somente àqueles da igreja que permaneceram fielmente devotados a Cristo e a sua palavra. Ou seja, devoto. Tem que ser crente verdadeiro. Tem que ser crente fiel. Não é qualquer tipinho de crente. Hoje você até enfrenta os crentes, os verdadeiros, a obra do Senhor. Você até enfrenta, mas deixa Deus te dar um beliscão para ver se você aguenta. Deixa Deus só tocar no teu filhinho para ver se você aguenta. Deixa Deus tocar no teu celeiro para ver se você aguenta. Deixa Deus colocar em você uma enfermidade para ver se você aguenta. Deus não precisa nem te tocar. É só ele incitar em você a libertação dos teus demônios que você gosta de guardar. Você nem faz questão de se libertar sozinho dentro da tua casa. Você quer viver uma vida de qualquer maneira e quer dizer que você é bonzinho. Ah, mas eu conheço a palavra do Senhor. E por que tanta irritabilidade? Por que tanto ódio? Por que tanta ira quando ouve a palavra do Senhor? Por que fica tão indignado quando ouve a palavra do Senhor? Vai procurar a libertação, porque o grande dia está chegando. A hora do verdadeiro momento, do encontro com o Cordeiro está chegando. E aí vai ser o dia que nós vamos saber quem era os que serviam a igreja de Filadélfia. Você está entendendo, Estrela? Eu venho falar esta palavra que culminou ao meu coração hoje. Já são 2 vídeos que nós estamos falando sobre a porta, uma porta. Então, nós vamos entender que a porta hoje ela está aberta para quem quiser entrar pelo caminho, para quem quiser entrar no caminho da verdade, na palavra verdadeira e seguir os passos de Jesus, para que você não esteja desapercebida a hora que Deus tocar na terra, porque a hora que Deus tocar na terra, aqueles não precisa se preocupar. Claro que você tem que guardar comida no teu celeiro, tem que cuidar, armazenar, fazer teu kit de sobrevivência, mas você
precisa saber que os verdadeiros cristãos estão guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Portanto, entra embaixo do telhado, fique guardado debaixo das asas do Onipotente, porque Ele vai te livrar da hora da ira, da tribulação. Você está entendendo, Estrela? Esta palavra veio ao meu coração para todos nós nesse dia tão maravilhoso. Eu quero te agradecer porque você está comigo todos os dias, ouvindo a palavra do Senhor, me ajudando a proclamar o evangelho verdadeiro de Deus, que salva, que cura, que liberta e que purifica de todo o pecado. Deixa o seu like, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém, se for possível, para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. Por enquanto, fique com Deus e a paz do Senhor.